Bom dia, alunos. Vamos agora aprender a fazer um arquivo executável. Arquivo com o programa Minitab versão 17. Pois bem, eu tenho aqui na coluna C1 a idade de alunos e na coluna C2 a frequência, o número de alunos, ou seja, eu tenho 3 alunos com 17 anos, 18 alunos com 18 anos, 17 alunos com 19, 8 alunos com 20 e 4 alunos de 21. Pois bem, eu quero saber qual é a média, qual é a mediana, qual é o desvio padrão da idade desses alunos, dessa tabela de distribuição de frequência aqui apresentada. Pois bem, se eu quiser saber o número de alunos, eu poderei fazer o seguinte: eu digito Ctrl L, um dedo no botão, do teclado Ctrl e outro no L. Daí aparece aqui a janela de comandos. Daí eu escrevo, faça a coluna C3 igual a soma da coluna C2. Clico aqui em Submit Commands. Então eu sei que eu tenho 50 alunos, 50 valores de idade. Muito bem. Voltando. O meu objetivo então é fazer um arquivo executável para calcular a média e o desvio padrão a partir dessa distribuição de frequência. Pois bem, eu vou utilizar aqui um artifício. Eu vou chamar em inglês a coluna C3 de row de linha e a coluna C4 de coluna. Isso aqui é um artifício. Eu vou colocar aqui o número 1 e aqui eu vou também colocar o número 1. Com isso, eu quero dizer, por exemplo, que os alunos são todos de uma determinada escola, certo? E estou querendo dizer, por exemplo, que todos eles são do sexo masculino, por exemplo, né? Então, são alunos, 50 alunos da mesma escola, do mesmo sexo. Então, voltando, escrevo aqui em inglês, para facilitar o que vem a seguir. Daí eu clico aqui em Stat, venho aqui em Tables, e aqui eu vou aqui na estatística descritiva. Então eu tenho aqui na linhas o row, na colunas a coluna, frequência a coluna de frequência. Muito bem. Então, agora eu clico em variável associada para colocar a variável numérica quantitativa idade em anos. E o meu objetivo é calcular a média, desvio padrão, mediana e, por fim, realizar um arquivo executável. Então, eu clico aqui em variável associada e coloco a idade em anos. Eu vou clicar em média, mediana que eu quero saber e desvio padrão também que eu quero saber, né? Então agora eu clico aqui em OK e OK de novo. Então eu tenho que a média é 18,84, a mediana é 19 e o desvio padrão 1,03 e eu tenho 50 valores referente aos 50 alunos. Pois bem, agora eu volto aqui à minha planilha com os dados apresentados. E eu agora quero fazer, por exemplo, um gráfico, né? Então, esse gráfico, como poderia ser? Fazer um gráfico de histograma. Vamos ver se eu consigo. Eu clico aqui em OK e vamos ver. Aqui está um pouco difícil fazer esse gráfico. Vamos novamente aqui em histograma. Está difícil. Então eu vou utilizar aqui agora um comando. Eu vou
colocar todos os valores. Eu vou colocar a idade, todos os valores de idade na coluna C5. Como é que eu vou fazer isso? Um dedo no CTRL, outro no L. Abro a janela de comando, clico na tecla F3, apago tudo, um sinal macro. E aí eu escrevo o comando macro que vem com o próprio Minitab. O próprio site me disponibiliza esse comando. Então, os valores de C1 e C2, eles vão ser todos empilhados na coluna C3. Muito bem. Perdão, eu queria que eles fossem empilhados na coluna C5. Então, novamente, eu escrevo aqui C5 para que eles sejam empilhados em C5. Apago e volto aqui escrever os códigos 1, que foi o recurso. Muito bem. Então agora eu tenho aqui a idade dos alunos, tenho 50 valores e agora eu vou, de fato, fazer um histograma. Então eu clico aqui em idade e agora eu vou procurar fazer o histograma. Então está aqui o histograma. São 50 valores, média 18, desvio padrão 1.04. E se eu quiser mudar a cor, eu tenho esse recurso de colocar aqui uma cor azul, né? Muito bem. Então, todo esse procedimento pode ser refeito com muita rapidez, né? Então, por exemplo, eu ainda tenho aqui essa coluna idade, eu posso fazer o gráfico do boxplot. Então eu clico aqui, idade, pronto. Então eu tenho aqui o gráfico do boxplot. A mediana 19, faixa interquartil 1.25, primeiro quartil 18, terceiro quartil 19.5 e a mediana que é o segundo quartil 19. Eu posso aqui agora colocar uma cor, né, no meio. Posso mudar essa cor à vontade, né? Muito bem. Então, eu já fiz o gráfico do histograma, já fiz um gráfico do boxplot, né? E posso ainda fazer outro gráfico. Posso fazer agora um dotplot, né? Então vamos fazer aqui um gráfico dotplot, gráfico de pontos. Então eu tenho aqui a distribuição dos dados. Muito bem. Então, o que eu posso agora fazer com muita rapidez? Eu clico aqui no ícone amarelo para pegar os comandos. Aqui eu tenho todos os comandos que eu fiz. Eu vou tirar os comandos que não me interessou em nada, né? Vou agora apagar esses comandos aqui também que eu não estou interessado. Muito bem. E agora aqui onde está a coluna C1, eu vou agora copiar esses comandos para o bloco de notas. Eu vou levar agora esses comandos para um bloco de notas. Coloco aqui no bloco de notas comandos, escrevo do que se trata. Gráfico, histograma. Depois o que eu fiz? Um boxplot, que eu fiz também. Um dotplot. Então, esses foram os gráficos que eu fiz. Então, a coluna idade será de valores C1, porque assim eu sempre sei que a partir de um momento que eu coloco os dados em C1, eu posso com rapidez ter o histograma, o boxplot e o gráfico de pontos. E eu posso também, escrevendo esse comando describe C1,
eu teria a média, desvio padrão de todos os dados. Pois bem, agora é muito importante salvar na forma de arquivo executável. Salvar como? Então eu vou agora colocar aqui na forma de todos os arquivos. Na área de trabalho eu tenho aqui arquivo executável e aqui eu vou escrever descritiva. Ponto, agora é muito importante, tem que ter a terminação MTB e aqui tem que estar na forma de todos os arquivos. Eu salvo, pronto. Então eu já tenho aqui um arquivo executável. Vou fechar. Então agora eu sei que a partir do momento, vou fechar absolutamente tudo para mostrar a utilidade do arquivo executável. Muito bem, então agora eu sei que, colocando aqui, por exemplo, nessa coluna C1, valores de resistência de união em megapascal. Então eu vou gerar aqui na coluna C1 100 valores, aperto aqui a tecla F7 para apagar, né, para deixar em branco a janela de comandos, e agora eu vou gerar 100 valores na coluna C1 com a média 50 e desvio padrão 5. Muito bem. Então eu já gerei esses valores todos, né? Eu tenho de fato, eu tenho 100 valores na coluna C1. Muito bem. Agora, como é que eu obtenho a estatística descritiva com muita rapidez? Por meio do arquivo executável. File, Other Files, roda um arquivo executável. Então, esse é o caminho. Vou repetir. Arquivo, File, outros arquivos, Other. E aqui procuro o arquivo executável. Vou procurar esse arquivo executável. Aonde? Então, na minha área de trabalho, aqui na pasta arquivo executável. E aqui eu vou escrever, vou selecionar descritiva e vou abrir. Muito bem. Então, veja, já está aqui o dotplot, já está aqui o boxplot, já está aqui o gráfico do histograma com ajuste anormal, média 50, desvio padrão 5. E eu tenho aqui na seção a estatística descritiva, média, desvio padrão, coeficiente de variação, valor mínimo, valor máximo, faixa interquartil. Então, a criação de um arquivo executável é, em resumo, selecionar os arquivos de comandos que eu obtenho aqui por meio desse ícone, essa janela amarela, né? Desse ícone. Eu coloco os arquivos obtidos na janela de comando e daí eu tenho que salvar com a terminação MTB. Obrigado.